Oiê, Aqui é a e Iris, aqui é a Marília. e sejam bem-vindos à segunda temporada do Desk Cast, o podcast mais legal de Fortaleza. E para quem não sabe, eu e a Marília, nós criamos esse espaço para dar mais visibilidade aos profissionais da moda daqui de Fortaleza. E hoje com a gente nós temos ela, Jodi Paula, designer de moda, especialista em artesanato, para conversar com a gente mais sobre, né, essa área tão rica aqui da nossa região. E seja muito bem-vinda, a gente está muito feliz de ter você aqui. Obrigada, é um prazer estar aqui para conversar com vocês. Ótimo. Então, Jo, para a gente começar a conversa, né, conta pra gente como é que foi esse teu contato com a moda, com o artesanato, como foi que começou na tua vida? Eu sou formada em moda no Rio, pelo Senai C-Ticket, trabalhei lá com todas as marcas cariocas, assim, ou até algumas que nem existem mais, como Maramac, Maria Bonita Extra, Maria Bonita, Andréa Saleto, Cantão, Animale, todas essas. E eu mudei para Florianópolis e depois vim para Ceará. Quando eu cheguei aqui em Fortaleza, lógico que eu já conhecia artesanato, apesar da minha família ser do Rio, eu tenho parentes na Bahia, eu sempre viajei para o Nordeste e eu, assim, minha família gosta muito de artesanato, então eu tinha já, né, um interesse. Mas quando eu cheguei aqui eu me apaixonei, e aí eu comecei a trabalhar com a moda, e na verdade eu já vinha querendo sair um pouco da moda tradicional. Eu amo moda, eu adoro a produção, mas o mercado me incomodava. Tinham coisas, a tendência, a corrida, a quantidade, e no caso eu nem trabalhava com tanta quantidade, porque a gente fazia uma confecção que fazia peças mais exclusivas, tecidos importados, então era uma linha mais fina, mais, não seria festa, na época a gente chamava de perfumaria das lojas, né, então eram pouquinhas peças para dar um diferencial para as marcas. Mas eu tinha esse incômodo, mas não sabia muito o que que era. E quando eu cheguei aqui e encontrei o artesanato, falei: "É isso, moda para mim tem que ser moda com artesanato". E a partir daí, desde que eu já estou aqui há 23 anos, e eu nunca parei de trabalhar com artesanato. Já fiz, figurino para filme, para teatro, decoração na época que tinha o caderno Eva, a gente tinha uns estandes, a gente fazia, eu com uma ex-sócia, então, mas sempre trazendo o artesanato. E aí eu realmente me apaixonei. Muito massa. Legal. Ver que, assim, o artesanato ele realmente ele faz as pessoas se encontrarem, né, e você sendo de outra região, aposto como lá também tem outras formas de artesanato, mas eu, assim, puxando um pouquinho, né, do nosso peixe pra cá, a gente sabe que aqui em Fortaleza, Ceará, tem muito, a gente respira muito isso do artesanato, e trabalhos como o seu, eles realmente fomentam a importância, né, de você preservar esses saberes e tudo. E conta pra gente, assim, desses trabalhos que tu tem feito desse período, né, que tu ficou por aqui, quais foram, assim, os teus preferidos? Que tu, assim, guarda com muito carinho na tua memória, ou então, sei lá, algum que deu muito trabalho, mas no final foi muito recompensador? Eu acho que assim, não um trabalho, mas eu lembro quando eu fui visitar, quando eu comecei com bolsa, né, eu fui sócia criadora da Catarina Mina, e aí quando eu saí da sociedade, eu fiquei fazendo bolsa por um tempo, e na época eu tive uma outra marca com uma também ex-sócia, e a gente ia fazer decoração, algumas peças com artesanato, e a gente foi num grupo de bordadeiras, que é até da dona Inácio, e a gente viu os bordados dela, e na hora foi assim: meu Deus, vamos fazer roupa, porque era, assim, umas coisas lindíssimas, um bordado muito bem feito. Então eu lembro desse momento, assim, quando você pensa, né, quando você tem a ideia: "Meu Deus, isso é maravilhoso, eu posso transformar isso em outra coisa", né. Eh Também eu acho que quando a gente começou a Catarina Mina a vender, né, em lojas em São Paulo, porque a gente ia aqui, batia de porta em porta, as pessoas não queriam porque era daqui, e a gente começou a vender em São Paulo, então isso também foi, nossa, realmente o que a gente acredita está acontecendo, porque a gente tinha certeza, né, que o artesanato ele pode ser uma peça, de arte, uma peça sofisticada, né. Eu acho que eu sempre vi o artesanato como algo, extremamente sofisticado, fino, né, às vezes eram alguns ajustes que precisavam, mas ele não estava num patamar inferior, né, como Uhum. muita gente pensava. Eu acho que a gente está num momento também muito bom do artesanato, que as pessoas estão valorizando mais,
que elas estão dando mais atenção, você vê que tem se falado sobre isso no Brasil inteiro, e como mesmo você falou, o artesanato tem muita variedade, é um estado muito rico, né, é um estado grande, nós temos várias tipologias, tem madeira, tem cerâmica, rendas e tem 5 tipos de renda, tem bordado à mão, então é muita coisa, é muita riqueza. Então, assim, acho que são alguns momentos dos encontros também, que eu acho que as pessoas, para mim, no meu trabalho, são importantes. Então, encontrar essas artesãs que às vezes moram em lugares tão simples e fazem um trabalho tão sofisticado, eu acho isso, assim, de uma riqueza incrível. E no teu ateliê a gente pôde perceber, né, que é repleto de histórias, tanto sua, vindo pra cá, quanto também de outras pessoas. E sempre foi um desejo teu, assim, transmitir essas histórias por meio das roupas, transmitir que outras pessoas que vestissem suas roupas, vestissem a história também. Eu acho que é uma coisa que a gente vai descobrindo com o tempo, né. Eu já tenho algum tempo de estrada, então acho que você, à medida que você vai se conhecendo, você vai entendendo isso melhor. Então eu sou uma pessoa sentimental e sou uma pessoa que gosta de relação, eu gosto de me relacionar. Então eu adoro minha relação com a minha costureira, eu tenho uma costureira há mais de 15 anos, e ela já teve propostas muito melhores do que, né, de trabalhar assim: "Ah, eu vou, tipo, te roubar pagando muito mais", e ela nunca foi, porque a gente tem uma relação muito, profunda de parceria, né, e a parceria no trabalho, na nossa relação pessoal, então eu acho que isso para mim é muito importante, né, e eu acho que o artesanato ele tem isso, você quando vai trabalhar, você não chega lá e fala: "Eu quero isso, beijo, tchau". Você constrói uma relação com o artesão, com o grupo, tem que ter confiança, né, até porque tem pessoas que já receberam muito calote, já foram muito exploradas, então você vai construindo essa relação de respeito, de comercial também, né, justa, né, em que você vai pagar o que eles pedem, você vai fazer o que é justo para eles, Uhum. não só você ganhar, eu acho que todo mundo tem que ganhar. Então eu acho que o meu trabalho é muito construído, as clientes também, né, eu tenho muitas clientes amigas, então a gente tem, né, assim, eu acho que tudo isso favorece para mim na minha criação, assim, me alimenta muito. Pronto. Aí, aproveitando que você falou da sua criação, né, como é o teu processo criativo? Ele é uma coisa linear ou ele é aquela bagunça que o momento se encontra? Como é que funciona a Jo na hora de criar? Varia muito, assim, eu não tenho vou fazer de uma forma, mas, sempre parte de algum lugar. Então, assim, os tecidos hoje já são mais ou menos definidos, mas ao mesmo tempo pode surgir uma coisa nova. Por exemplo, eu fiz há anos atrás um curso com a Flávia Aranha de tingimento Hum. natural, né, e eu gosto muito do trabalho dela, e um dia uma amiga minha que mora em São Paulo ligou: "Joana, tá tendo a Flávia Aranha tá vendendo cortes de tecido", né. E aí eu falei: "Ai, eu quero". Aí ela foi lá, ligou, fez um vídeo e eu comprei alguns tecidos dela. Então nessa coleção que eu vou lançar agora, que é bem pequenininha, assim, tudo eu tenho feito bem pouquinho, eu vou ter pela primeira vez uma estampa e é uma estampa que foi dela, e aí eu trabalhei em cima. Então eu gosto muito desse processo eu acho que a criação você começa, mas ela também vai te levando. Né, Uhum. então às vezes pode ser um tema também, eu já tenho esse tema na minha cabeça, então eu vou trabalhar com isso. A minha última coleção, que foi ano retrasado, que eu estou bem atrasada, porque era já para ter feito outra ano passado, eu adoro a Voante, que é uma ilustradora e tatuadora. E aí eu já conheci o trabalho dela, e aí eu liguei para ela e falei: "Ah, eu quero que você desenvolva um desenho para mim". Então eu dei o tema para ela, que era sobre um livro da Raquel de Queiroz, e aí ela fez os desenhos. Então, assim, aí eu parti do tema e aí fui fazendo a coleção. Então cada um vem de alguma forma, assim, Cada momento, não né. precisa porque a inspiração ela está em todo lugar, né, a gente não Uhum. tem a falar: "Ah, é porque eu abri um livro", não, às vezes você pode estar no supermercado e você vê uma roupa e aí fala: "Nossa, que interessante esse detalhe", você anota. Eu tenho milhares de caderninhos e aí eu vou anotando, às vezes até me perco, nem sei mais onde é que estão as ideias ou as coisas que eu anotei, mas eu acho que é uma forma de fixar também, né. Então, às vezes é um filme, às vezes é uma exposição, às vezes é um passeio na rua, então eu acho que, assim, eu gosto de acervo também, eu adoro brechó, eu tenho peças muito antigas
e aí eu uso essas peças. Então eu gosto também dessa pesquisa, porque eu acho que, assim, eu me formei numa época em que, se trabalhava e eu trabalhei com marcas que prezavam muito a construção da roupa. A modelagem para mim é muito importante. Então uma boa modelagem, um bom acabamento. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar na moda, eu trabalhei com uma estilista e ela falava assim: "A roupa tem que ser linda por dentro e por fora. O avesso tem que ser tão bom quanto o direito". E quando eu comecei a viajar para fora para fazer pesquisa, essa pessoa que eu trabalhava, essa e na verdade a minha tia, eu comecei a trabalhar com ela, que foi por causa dela que eu fui fazer moda, e ela falou assim: "Joana, a gente não vai em loja barata, a gente ia para Dior, a gente ia para", na época ela adorava o Jean Paul Gaultier, a gente ia para Ana Sui, você vai para o bom, é lá que você pesquisa, você não vai para a loja que vende coisa barata. Depois a gente vai lá só para ver qual é a tendência, o que que tá, né, o Uhum. que que popularizou, mas a gente começava sempre pelo melhor. Então eu acho que isso me deu um entendimento de uma boa um bom acabamento, de um bom caimento, de um bom tecido. Eu amo tecido, hoje eu garimpo tecido. Eu tenho, por exemplo, tecidos, eu estou fazendo um vestido para uma cliente que é um tecido, uma seda, 100% seda, que foi da Andréa Saleto. Então eu comprei alguns Legal. cortes, como esse da Flávia Aranha. Aí eu comprei outro dia num brechó um cetim de seda, aí 2 metros. Aí eu comprei da Werner outro dia, consegui 1,5 metro de uma seda, 100% seda. Então eu gosto também, mas aí isso já são peças que eu tenho que fazer exclusivas, é uma peça só, aí eu faço mais quando é um trabalho sob encomenda. Então eu acho que essas paixões todas se misturam, e aí na hora de criar você pega uma coisa aqui, outra ali, vai juntando e vai nascendo a coleção. Muito legal. E aí, deixa eu te perguntar, assim, dentro ainda dessa parte de processo criativo e de criação, você falou que você é muito apaixonada por tecidos, né, e tudo. Tem durante essa tua, né, essa explosão de criatividade, geralmente tu olha um tecido e diz: "Ai, esse tecido aqui ele vai muito bem com certa tipologia de artesanato", ou às vezes tu faz casamentos inesperados, como é mais ou menos? Na verdade eu comecei primeiro com o bordado à mão, né, Uhum, então a minha intenção era ampliar, só que aí também muitas vezes, né, os grupos são distantes, então, eu fui na verdade primeiro me aprimorando mais em trabalhar com bordado à mão, porque também te possibilita muitas coisas, né, dá para uhum. você criar muito, e agora eu estou indo para o bordado à mão e o labirinto, então acho que o ideal, a gente fica querendo trabalhar com tudo, mas você também não pode. Então, eu como as minhas coleções são muito pequenas, então para eu fazer um pingadinho de cada um, então eu preferi, no início, concentrar nessa coleção próxima, que esse ano eu vou lançar, aí eu vou ter labirinto, vou ter, o filé, que eu não sei se vai ficar pronto a tempo, porque aí eu estou fazendo alguns testes, e o bordado à mão. Então acho que é isso. E nas suas coleções, geralmente, são quantas peças, mais ou menos, que tu lança? Aí a última eu lancei acho que 8 peças. Peças. Nessa ainda não sei, porque quando eu for lançar eu vou ver se já tem tudo. Porque também, assim, o que que eu descobri esse último ano? Eu estou trabalhando agora na Searte, então quando eu tinha parado um tempo a minha marca, e aí relancei ano retrasado com essa coleção. Quando eu lancei a coleção, a Searte me chamou para trabalhar lá, porque eu já prestava consultoria para eles desde 2016, mas eles nunca tiveram designer interno, e aí me convidaram. E aí eu vi uma oportunidade também de eu ampliar o meu conhecimento do artesanato, né. Então, além de eu já viajava nesses trabalhos de consultoria, mas não era o ano inteiro, né. Então agora, esse último ano, eu viajei muito, eu fui para Recife, para a feira de Recife, eu fui 2 vezes para o Cariri, eu fui para o Rio de Janeiro. Então a gente, trabalha muito outras várias cidades aqui do interior, então isso também me possibilitou, conhecer muito mais e aprofundar esse conhecimento do artesanato. Então a ideia é que nessa próxima então, voltando atrás, que aí já falou, se perdeu, eu estava trabalhando numa coleção, que eu queria ter lançado no final do ano, né, não conseguia, não deu tempo, porque ainda estava em produção, não finalizou. E aí eu encontrei uma outra bordadeira que foi fazer uma entrega na Searte,
a dona Rubinete, que eu já conhecia, mas ela faz almofada, jogo americano, e ela estava com um bordado novo. E quando eu vi, eu fiquei, que é a coisa do entusiasmo, eu falei, meu Deus, que árvore é essa, dona Rubinete? Aí essa virou uma coleção. Então eu estou fazendo, são 3 modelos que ela bordou, pedi autorização, né, para se ela bordaria para mim, para eu fazer no vestuário, já que o dela é decoração. Ela aceitou, então eu fiz 3 modelos, que aí eu vou lançar esse junto com a outra coleção que ainda está sendo feita, né? Que aí já é uma coleção que eu trabalhei em cima, eu me formei em arte terapia ano passado, e aí eu estou trabalhando as subjetividades e alguns trabalhos que eu fiz de desenho, de pintura, e aí transferindo para o bordado e para o labirinto. Então aí vão ser 2 coleçõezinhas, talvez uma terceira. Olha aí, já um tchorezinho, né. E só um parêntese aqui, eu sou do Cariri, e eu sei que lá é uma região muito rica, eu ouvi você falando e eu fiquei tipo: "Ah". Gente, Cariri é incrível. Todo brasileiro deveria conhecer a Amazônia, o Cariri e aí outros lugares também. Mas eu acho que é um lugar assim de uma riqueza, é um orgulho eles mantêm a tradição de uma forma tão bonita e tão, assim, altiva, né. Eu acho que o povo do Cariri, eles têm orgulho da cultura deles, eles preservam, e tem lugares, assim, incríveis. Cada vez que eu vou, eu fico mais enlouquecida e eu faço a maior propaganda. Minha irmã mora no Rio, já está louca para vir, minha mãe também falou assim: "Ah, esse ano a gente vai fazer uma viagem todo mundo", eu falei: "Vai, tem que ir, vamos lá na festa de Santo Ai, meu Antônio". Deus do céu, tem que ir. E é muito lindo, Eu acho que é isso mistura emocionante. religião com festa, com tudo, assim, é uma região realmente muito rica, eu adoro lá, pra mim é muito Saudade de casa. saudade de casa, tenho muito orgulho de lá. Poxa, você tem que ter mesmo, porque é especial, é um lugar especial mesmo. Até tem ciúmes, né? Às vezes, que o Cariri, Não, mas mas eu quero que todo o mundo Cariri é um celeiro, assim, de muita riqueza. E é como você falou, mistura, né, a arte, com a religião, é muito lindo de ver. E voltando um pouco mais, assim, para o teu trabalho, como foi tu perceber, principalmente depois da pandemia, né, que o artesanato deixou de ser essa coisa ultrapassada para ser um objeto de desejo, que hoje em dia, o crochê, né, virou tendência. Como foi para tu ver essa transição? Maravilhoso. Eu acho, como eu te falei, eu já estou aqui há 23 anos, né, então 23 anos que eu trabalho com artesanato, e eu já ouvi muita coisa de tipo: "Ah, você é daqui, você faz não, você faz aqui? Ah, então não quero", gostando do produto, né, e hoje as pessoas usando. Eu acho que a gente tem marcas maravilhosas aqui, né, que estão levando para, né, a própria Catarina Mina, a Marina Bitu, o David Lee, né, então eu acho que isso é muito bom pra gente. Já teve uma época, eu só espero que não seja modismo, né, Janete Costa, Certeza. né, que trabalhou muito com artesanato, nos anos 70 e fez, né, divulgava muito, mas eu acho que a gente está agora novamente nesse boom do artesanato, os arquitetos, né, os designers, todo mundo falando disso, e eu espero que continue, porque eu acho que isso é muito importante, porque a forma artesanato é cultura, então isso fala da gente, né. E aí, por exemplo, se você pensar o que que a gente tem para oferecer para o mundo de diferente, o que é nosso e o que que é só nosso? A nossa cultura, Exato. né, é a música, é a arte, né, popular, até artes plásticas, a gente tem tantas riquezas, a dança, então eu acho que eu fico muito feliz e eu espero que não seja um modismo, né, que isso continue, Hum. porque aí você vai gerando, porque também tem uma coisa importante, que quando a gente fala de artesanato, fica essa coisa muito romântica, mas o artesanato, ele é geração de renda, né, o artesão precisa daquilo para viver. Às vezes ele pode trabalhar em outra coisa e aquilo é um complemento, e às vezes não, aquilo é o sustento, né, então é muito importante. E aí se ele não consegue vender, né, ganhar dinheiro, ele não vai fazer, então a gente vai Vai se perder perder. isso. Tanto que a gente tem um grande problema hoje com algumas tipologias que os jovens não querem fazer. O labirinto está se acabando. O labirinto é uma das coisas mais finas que existe no planeta. Ele são 8 etapas para ele ser feito. Você desenha, você desfia, depois você borda, depois você refila. Tem muitas etapas. Então, eu acho que é muito importante. E quando as pessoas conhecem, elas começam a valorizar mais. Então eu acho que também, assim, é importante isso, as pessoas estarem vendo, porque
elas vão conhecendo e elas vão valorizando muito mais. Pronto, tu acabou de adiantar uma pergunta que eu ia te fazer, porque a gente tem esse lado muito legal de que teve o boom das pessoas se interessarem de novo, das pessoas quererem fazer de uma forma moderna e tudo mais, mas a gente também sabe que tem a problemática de as pessoas que faziam o artesanato, elas estão envelhecendo, elas não estão passando para as próximas gerações, as pessoas estão perdendo o interesse. E você que trabalha diariamente com isso, como é, tipo, lidar com isso? Às vezes bate uma angústia, às vezes tu, sei lá, dá vontade de fazer grandes ações para as pessoas conhecerem mais. Como é no teu dia a dia ver que a gente pode perder, às vezes? Eu acho que a gente, né, o que eu posso fazer é divulgar, né, falar sobre, e eu acho que é isso, é importante que as pessoas conheçam. Então que a gente tenha, aí no caso dessa arte, né, que eu estou trabalhando lá, é um dos melhores programas de artesanato do Brasil que a gente tem. Uhum, Então isso é muito importante, né, porque eles trabalham para manter isso tudo, né, para divulgar, para vender, né, porque isso é muito importante, tem que vender, porque o artesão precisa do dinheiro. E aí tem também projetos hoje de escolas, né, para estimular as novas gerações que aprendam também a fazer. Então eu acho que é importante, porque, nossa, dói demais o coração você ver que alguma coisa tão linda pode se perder e que veio há tantos anos, né, porque isso veio no século 15, 16, não, 15 não, que é muito antes, né, mas veio para o Brasil com os portugueses, e aí há quantas gerações que esses trabalhos estão sendo feitos, né, e em lugares, às vezes, né, a gente vai em lugares, assim, tão distantes, tão simples, tão sem acesso a nada, e faz um trabalho rico, fino, então é uma coisa que a gente não pode perder, mas eu acho que quem trabalha com isso, trabalha para preservar, né, espero que uhum. todo mundo. Então, é importante que se pague bem o artesão, porque aí também vai compensar, né, você vai ter interesse em fazer se você vê que a sua mãe está fazendo e que ela está conseguindo Sim. receber um dinheiro digno por isso. Então, eu Uhum. acho que também é importante ter um compromisso de quem trabalha com artesão, de pagar ele de forma, justa, correta, para estimular que isso não se perca. É. E eu acho que é uma coisa também muito nossa, assim, falando particularmente, né, que a gente vê muita gente olhando pra moda de fora, olhando pra artesanato de fora, e por que não valorizam daqui. A página, né, que a gente criou surgiu de um desejo que a gente via muitas páginas falando sobre moda internacional, falando sobre moda nacional, e cadê a moda de Fortaleza, que não tá tendo o reconhecimento que merece? Porque aqui é uma cidade, né, que vive moda, pulsa moda, por onde anda, fala de moda, de artesanato, cultura, e é muito interessante pra, assim, ver que realmente aqui é uma região rica, que a gente pode não precisa só ir pra fora, a gente pode vir pra cá e enxergar o que tem aqui dentro. Uhum. E importante também, assim, de trazer o jovem para ver isso novamente. Eu acho que a gente também tem, hoje nessa moda que pulsa aqui na cidade, uns trabalhos muito legais de trazer novas gerações para ver isso, porque às vezes, assim, pessoas mais jovens e tudo: "Ai, não quero saber de artesanato, coisa que tem na casa da minha avó, não quero e tal". Mas trazer um olhar mais moderno, uma Uhum. coisa que mistura o tradicional com a tendência, ele realmente, tipo, mostra que aquilo ali é uma forma de expressão, uma forma de arte que ela tem tudo para perpetuar por muito, muito tempo, para sempre. Tipo, não é aquilo daquela forma caricata, uma ferramenta que você pode fazer inúmeras coisas com ela, né. Então, quando eu penso que o artesanato ele pode, alguma tipologia pode se extinguir e tudo, eu acho que é mais por não, as gerações, né, mais jovens e tudo, não têm o interesse, elas não veem aquilo com a devida importância, né. Eu não sei se durante seu trabalho você também percebe isso, que geralmente a diferenciação de idade e tudo pode ter impacto de como a pessoa vê a importância daquilo, né. É, mas aí volta para o que eu já falei, é importante o conhecimento. Se você não Uhum, conhece, você não valoriza. Então, muita gente não conhece, você não sabe, uma renda de bilro. Você pega aquela almofadinha, aí você tem os espinhos de mandacaru que só o Ceará usa para segurar as linhas, a forma como elas fazem, o barulhinho. Então, aquilo ali, se você começar a ver, né, a gente vai em feira e aí muitas delas vai uma rendeira para fazer
fazer. As pessoas ficam loucas, não tem lógica. O interesse maior são de pessoas mais velhas, mas depende também da região. Por Uhum. exemplo, Recife, os jovens adoram artesanato, cultura popular, né? Então, o Cariri também. Então, eu acho que isso é uma coisa, é importante ter essa educação, passar esse conhecimento, né? Ter não sei, a gente tem hoje, por exemplo, a mistura do design com artesanato, isso também é muito importante, porque você vai ter o clássico, né, o tradicional, mas você também vai ter uma visão contemporânea do Uhum. artesanato. E é importante ter de tudo, porque de repente eu não gosto do tradicional, é da vovó, mas aí eu vou ver uma peça contemporânea interessante e aí eu vou comprar. Então, eu acho que tudo é válido e tudo ajuda a preservar, mas continua sendo importante a gente conhecer, porque aí, né, as regiões que conhecem e que valorizam, elas conseguem manter isso por muito mais tempo e com muito mais força, né. É, verdade. E aí ai, perdi na pergunta que eu ia fazer. Mas voltando então um pouquinho para a parte do trabalho na moda, né, você tem algum projeto, tipo, que ficou na tua cabeça por muito tempo e tu tem vontade de botar para frente, ou geralmente, essas tuas coleções e tudo pegando um pouquinho também de processo criativo, né, elas são essas inspirações mais corriqueiras ou não, contar pra vocês agora aqui que tem um projeto que eu quero muito fazer tem muito tempo, mas ainda não coloquei pra frente. Eu tenho até uns 2, mas que eu ainda tô montando, assim, então ainda estou pesquisando, pensando como fazer. Mas eu acho que a gente está sempre com projetos novos, né, eu acho que a gente Uhum. quem é criativo eu gosto da criação, assim, eu acho que nos últimos anos eu consegui perceber que é isso, minha maior qualidade é a criativa, porque eu gosto disso. Quando eu vejo a peça pronta, eu fico em êxtase, eu amo criar, eu amo pensar no que eu vou fazer, né, na construção, no processo. Porque às vezes a gente tem agonia, quer ver tudo pronto, não, mas eu gosto também do processo de testar, né, de provar, de pensar, e quando você faz o nosso vestir, eu falo: "Caramba, isso tá bom demais", é muito bom. Então, eu acho que tudo isso é muito importante, mas eu tenho alguns projetos, mas acho que projeto a gente tem que não pode falar antes de fazer, porque senão não dá sorte. Mas eu pelo menos pretendo, ter algum espaço, porque por enquanto, como eu entrei na Searte, isso bagunçou um pouco a minha vida, e aí eu faço eventos, né, e não tenho espaço ainda físico. Então, como eu faço também, desenvolvimento sob medida, eu quero ter um espaço, mas isso mais para o segundo semestre, né. Eu já fiz algumas noivas, mas geralmente são noivas nada convencionais. Eu já fiz uma noiva, ano passado, que ela foi com tingimento orgânico, então foi um vestido estampado, né. Então esse é um trabalho também que eu gosto, porque aí é uma criação junto com a pessoa, não só para noiva, como qualquer outra roupa. Eu fiz Uhum. também para uma outra cliente um kimono, e aí ela tinha ido para um retiro e ela queria fazer o animal da de poder dela, e aí a gente foi, pensou como é que vai ser, onde é que ela quer o animal, o que que a gente vai colocar. Então eu gosto também dessa criação em conjunto, né, com as pessoas. Eu acho que isso também é bem estimulante, porque eu acho que, assim, quando você faz uma roupa, uma coisa é você lançar, né, a minha marca, ela tem muito mais a minha cara, porque, né, eu que estou fazendo, eu faço o que eu quiser. Não é assim, né, mas a gente tem um conceito, né, tem um estilo que eu vou seguir. Quando Hã. você faz para alguém, aí você tem um segundo fator, né, você não, lógico que vai ter, a minha visão, vai Teu ter. DNA ali, né. Vai ter, mas você também tem que ter a pessoa. E eu não gosto, jamais em tempo algum eu vou fazer uma roupa para você e vou fazer o que eu quero. Uhum. Eu preciso saber o que que você quer, eu preciso saber o que que você gosta, o que que você não gosta, o que que te incomoda. Então, até eu fiz uma formação em arte terapia que eu terminei ano passado, e aí durante lá eu falei assim: "Não, nunca vou ser terapeuta e tal". Aí uma amiga me falou: "Mas quando você faz a roupa", eu falei: "É verdade". Então como se fosse uma terapeuta do vestir, porque eu gosto de ir na casa da pessoa, ver o guarda-roupa, o que que ela gosta, o que que ela não gosta, que ela vista para eu ver. Então aí é uma forma dela, porque às vezes a pessoa não sabe: "Ah, eu não sei", né, mas aí você pega uma roupa: "Ó, eu adoro esse aqui". Por que que você vai falar: "Olha, você gosta porque esse é assim, esse tem isso".
Então eu gosto muito também dessa troca. Eu acho que assim, aí você consegue, porque todo mundo é bonito. Isso é uma coisa que a gente tem que entender e é uma coisa que só com a maturidade a gente entende. Porque você nunca vai ser igual a Gisele Bündchen, mas você é bonito como você é. E o que que você tem de bonito? Então eu acho que quando você olha para uma pessoa e você vai fazer uma roupa, você tem como tirar o melhor dela, porque todo mundo tem alguma coisa boa, ninguém, né? Porque essa coisa que a gente aprendeu que você tem que ser bonita só desse jeito, não é. Todo mundo é bonito e você sempre pode, se você se sente bonita, você é bonita. Então eu acho que quando constrói uma roupa com alguém, isso é muito importante, porque aí a pessoa tem que se sentir bonita e ela vai se sentir quando você valoriza o que ela gosta, você entende o que que ela fica incomodada e aí você faz com que ela se veja também como uma pessoa bonita. Muito, muito legal esse poder que a moda, né, tem, o Exato. vestuário tem de empoderar as pessoas e de realmente ajudar e de dar mais autoestima. Às vezes deve ter acontecido de, não sei, eh, alguém que você nem imaginava usava alguma peça de roupa sua e, né, revelou algo nela, e é muito legal quando você tem, para além do reconhecimento de ver alguém usando sua roupa, é alguém se sentindo bem, né, usando uma Com peça que você certeza, criou. eu acho que esse é a melhor coisa que tem, né, a pessoa se sentir bonita e ela se sentir, como você falou, né, empoderada dela mesma, porque é isso, se você não se sente bonita, como é que as pessoas vão te achar bonita? Então, Uhum. eu acho que a roupa, né, ela é a nossa armadura, né, ela é a arma que a gente veste para poder enfrentar a vida, né, as coisas boas, as coisas ruins, né, então você vai para uma festa, você tem aquela roupa que você quer, né, se é o seu aniversário, que você é o centro das atenções, você vai pensar numa roupa, o seu trabalho, você vai querer se vestir de uma forma para as pessoas te respeitarem. Então eu acho que a roupa é muito importante e muitas vezes ficou, como se fosse uma coisa fútil, Uhum. e não é, né. A gente se estudar a história, você vai vendo a evolução, do vestuário, ele tem a ver com o que estava acontecendo, com as guerras, a transformação das mulheres, né, feminismo. Então eu acho que a roupa é importantíssima, mas não é a roupa descartável, né. Essa Uhum. não é importante. Importante é a roupa que você, né, que você se veste, você se sente bem, que você está segura, e segura não é, né, a roupa da moda, segura é você estar confortável com você mesma, porque às vezes o que é confortável para você não vai ser para mim, né, de repente eu prefiro solto, você prefere apertado, e você está confortável assim. Então isso eu acho que é o que as pessoas têm que entender, né, que eu acho que isso que é a moda. Hum. É, eu acho muito interessante, porque a gente que tá dentro da moda, a gente sabe que moda é política, moda é sociedade, mas quem tá por fora, né, pensa que é justamente isso, a futilidade, gira em torno de tendência, que tendência também é moda, mas não é só isso. Tem esse quesito de trazer, pertencimento, fazer a pessoa se sentir bem. E uma parte interessante do seu trabalho é que tu faz isso, os teus clientes fazem parte da narrativa das roupas que eles estão vestindo, que eles estão vestindo. E é muito interessante ver isso. Né. Eu acho que é fundamental, porque como você falou, é político também, né. Você vê hoje marcas com designers negros, quanto tempo atrás você não via nada disso, como isso é importante, né. Na Bahia tem vários, Menino Rei e vários outros. Então eu acho que também, vestir também é uma posição política, né. Qual a marca que você Exatamente. usa, como você usa, por que que você usa, né. Então acho que, hoje, que está começando esse boom as roupas, você alugar uma roupa para sair para uma festa sem ser de casamento, isso é genial. Poxa, eu quero uma roupa para ir, né, num aniversário, e você aluga e devolve. Os brechós que estão se multiplicando aqui no Brasil, né, você hoje tem de luxo, simples, todo tipo, mas aí você só tem que tomar cuidado, eu acho, com a questão da: "Ai, aí eu compro muito, aí boto no brechó". Aí isso também não é sustentável, né. Na Uhum. verdade, você tem que primeiro porque eu acho que isso acontece quando você tem que ter muita roupa, é que você não conhece o seu estilo. Sim. Se você conhece quem você é, se você sabe o que que te deixa bem, bonita, confortável, você vai saber comprar, né. Por isso também hoje a gente tem tantas, como é que é o nome de Consultorias? consultoras,
né? Porque é isso, a consultora faz a pessoa entender como é que é o corpo dela, o que que valoriza. Então você vai poder comprar menos, não é que não possa comprar, a gente, né, não vai parar de comprar, mas é você comprar com mais sabedoria, você comprar peças que duram. Eu tenho peças no meu guarda-roupa de 30 anos, assim, eu tenho muita coisa e são peças com tecido bom. Gente, um tecido bom dura uma eternidade. Sim. Aí você compra uma roupa que você lavou e ela encolheu, ela desbotou, isso é um lixo, né? Isso vai virar lixo. Então eu acho que essa consciência, eu acho que está tendo cada vez mais, e os jovens hoje também pensam, acho que, né, uma parcela bastante nisso, mas eu acho que isso tudo é importante. E a gente está falando de, né, sustentabilidade, de política, disso tudo, e é a moda também, né? A moda ela é, assim, um produto do ser humano em todas as áreas praticamente, né, como vocês falaram da política, do cultural e tudo. E trabalhos como o seu, assim, eles como é que eu posso dizer? Eles dão um gás pra gente que tá entrando agora, pra ver que vale a pena, né, pra ver que às vezes a gente fica um pouco desencorajado, né, de tipo, olhar em rede social, olhar em tudo e: "Meu Deus do céu, você é só mais um no mercado", quando não, quando você faz as coisas como você que, tipo, bota toda a tua essência, toda a tua verdade ali, ela perpetua e ela faz bem pra si, ela faz bem para o outro, né, é muito muito bom ver pessoas assim no mercado, de verdade. Eh, e aí eu te elogiei, esqueci de fazer a pergunta. Ficou com o mais importante, né, que é o elogio. Obrigada. Mas, assim, realmente esqueci da pergunta que eu ia fazer. Mas vamos ver aqui então. Nesse mercado de moda, eu acho que tu falou, né, pra gente que entrou, trabalhou no Rio de Janeiro e tudo, depois veio pra cá, mas e outras áreas da moda? Tu realmente só se enxerga como a criação ou tu já se apaixonou por algum outra área, assim, área de produção e tudo, como nesse teu período, como é que foi? Pensar. É porque, como eu falei, eu já fiz bastante coisa, né, já É. fiz figurino. Quando eu vim para o Ceará, eu queria trabalhar com cinema, né, figurino. Eu gosto muito de figurino, porque eu acho que aí você pode viajar, né, você pode ir para outras épocas, outras eras, né, entrar em lugares que talvez, né, você não façam parte da sua realidade. Então isso eu acho que se eu não fosse da moda, eu seria do figurino. Não me vejo assim, deixa eu ver, eh, não sei. Acho que você tem uma alma mesmo, assim, do criativo, né, É, do eu acho que diferente. não, eu gosto, eu adoro. Tanto isso como eu te falei, tem coisas que o pessoal até ri, porque às vezes eu sou muito empolgada quando eu amo, quando eu adoro, eu sou exagerada, mas é porque eu realmente eu sinto isso, quando eu vejo uma coisa que eu acho lindo, nossa senhora, aquilo movimenta todas as células do meu corpo, então eu acho que é isso, acho que para mim o que eu gosto é criação, senão eu seria decoradora, eu adoro decoração também, então já que aí não é da moça, Né, né. de colocar objetos no espaço e meio que decorar ali, tem que levar Eu gosto. Uhum. Gosto também muito de desfile, apesar de hoje os desfiles, né, estão assim, lá fora ainda é muito assim, mas aqui eu acho que deu uma caída, né, na forma dos desfiles. Eu acho que é uma questão também econômica, com certeza. mas eu gosto da dinâmica do desfile. É tipo aquele trabalhão do cão para você um segundo, 15 minutinhos e acabou, mas eu gosto da produção. Gosto de produção também. Não, mas é criação. É aquela falar, porra, vou voltar para criação. Dá pra ver Eu gosto. tua empolgação falando da criação, né, a gente É. falou agora da produção de moda que faz, tipo, um evento, sei lá, você organiza 3 meses para 15 segundos de evento. Eu e a Marília, nós somos aspirantes de produtoras de moda, justamente isso, é tipo assim, a gente trabalha horrores, e para ver 15 segundos do desfile, a gente fica: "Meu Deus, como eu amo isso". É, mas, assim, tu como uma pessoa muito criativa e que conhece, assim, vários tipos de artesanato, tem algum que você faz, tipo, a Jo no tempo livre, faz um crochê, faz um Eu faço crochê mais mal, porque eu já parei. Eu já fiz uma roupa de boneca, minha avó me ensinou. A minha avó é do Espírito Santo, né, minha mãe, apesar de eu ter nascido no Rio, minha mãe é do Espírito Santo, e a minha avó era uma exímia costureira e fazia na época o pessoal fazia aqueles, pintura em espelho, flor de tecido, eu fazia de tudo que você imaginar. Ela me ensinou a fazer crochê, aí eu fazia crochê para as minhas Barbies, né. Mas aí depois eu parei. Eu sou muito exigente, muito impaciente. Então bordado à mão também, já fiz vários cursos de bordado. Aqui eu fiz logo que eu cheguei, eu fiz com a
Márcia Drummond, que é da família Drummond, e eles bordam assim, eles começam, o irmão desenha e eles vão mandando para os irmãos bordarem. Eles já fizeram ilustração de livro, é super interessante o trabalho deles. Aí eu fiz um curso, então eu sei bordar, mas eu acho que eu sou meio impaciente e sou muito exigente. Aí como meu bordado não fica perfeito, para Aí ficar tu perfeito eu tenho que bordar muito, eu me identifico. mas eu sei. Eu também já comecei com tear, eu fiz tear de esses pequenininhos, eu fiz um curso de tear, bordado também de miçanga, que não é artesanato, mas também já fiz. Então eu sei um pouquinho, mas eu brinco um pouquinho, mas não dá para vender não, só não passa no meu controle de qualidade. Você falou agora uma frase que é super legal, que eu acho que, assim, vale super a pena ouvir de você esse, né, relembrar e tudo, e até para alguém que não saiba entender a diferença do artesanato para o feito à mão, porque às vezes as pessoas confundem, né. Exatamente, e é diferente. Porque assim, o artesanato ele tem o peso cultural, né, ele tem alguns, né, requisitos, mas um deles é isso, o artesanato ele passa, né, você começou hoje e inventou hoje e ele vira artesanato, né, ele tem toda essa tradição que foi passada de pai para filho, são várias gerações que faz, então isso, se você pensar todas as rendas que a gente tem, elas vieram com os portugueses, né. Então as pessoas começaram a aprender aqui eles chegaram em 1500, então, né, até começar a se estabelecer 1600, então desde então a gente tem bordado à mão, rechilier, labirinto, isso tudo veio. Alguns vieram também com os holandeses. Uhum. Então são muitos, né, é muito tempo e tem toda essa carga cultural. E aí vai o quê? Vai modificando, porque, né, chegaram os portugueses, a gente tem várias influências, né? O indígena. Se você pegar todo o artesanato indígena, gente, é altamente Incrível. sofisticado. O que eles têm de trançado, né, tudo muito bem feito. Eles têm um design, todos os grafismos. Então, isso aí vem de antes, né? Porque a gente foi invadido, eles já estavam aqui, eles já faziam. Então, são trabalhos que têm essa carga, né, tradicional e cultural. E o feito à mão, que também, né, não desmerece feito à mão, mas ele é feito à mão, né? Ele não tem esse valor cultural que o artesanato tem. É, muito muito bom ter sempre esse lembrete que as pessoas confundem ou realmente não sabem, e aí a gente vê, um não desmerece o outro, mas a gente vê mais uma vez a importância, né, de manter vivo as tradições e tudo. E, mulher, eu vivo tão perdida nas tuas histórias, que aí eu fico assim, Eu falei que eu falo pra caramba. que aí eu fico assim: "Pode falar". Fala, pode quando começa, não para. Não, mas é muito bom que a conversa ela flui bem, muito assim. E aí, voltando um pouquinho, eu vi que você falou da sua avó e que você foi começar a trabalhar com uma tia sua. Essa influência da moda, ela veio desde pequena na sua família? Ou você foi uma criança rebelde que foi para outra Minha área? filha, meu primeiro sapato preferido era um sapato vermelho de verniz que eu comprei já vários durante a minha vida e eu devia ter 4 anos de idade e eu lembro desse sapato. Então minha mãe, eu sou filha de hippies, ex-comunistas, então você imagina, e eu assim, meu sonho era usar roupas lindas e maravilhosas. E a minha mãe fala que desde pequena eu sempre gostei, assim, não é de roupa, porque não tinha isso, mas apesar da minha mãe ser hippie, né, a minha família, eu sou de uma família muito pouco convencional, não tem, tipo, advogados, Uhum. juízes, nada disso, é tudo mais então minha mãe, né, se formou em arquitetura, trabalhou com isso, mas minha mãe foi comunista, hippie, minha casa era hippie, cheia de almofada, eu tinha horror, eu queria ter um sofá. Eu não gostava, depois minha mãe foi para uma religião e meu pai é indiana, que era vocês não sei se vocês conhecem, que era o Osho, que depois não, era Já ouvi Bhagwan, depois falar. virou Osho, tem até uma série na Netflix, então que todo mundo vestia só roupa vermelha, e aí usavam mala, né, que é um colar, né, que eles usam com a foto do guru, o Osho, e aí o pessoal perguntava, eu tinha uma foto na minha casa: "Quem é esse cara?". "Ah, esse aí é meu avô", para não ter que explicar, né. Então, na verdade, eu tenho uma tia que foi pra Bahia em 74, foi a primeira pessoa de fora a morar lá, o primeiro biquíni que as pessoas viram lá,
Então, assim, eu vivi ela morava numa casa, assim, que não tinha banheiro, não tinha água, e a gente ia para lá passar férias. Então eu vivi numa meu pai mora nos Estados Unidos, mas nunca morou, ele morou sempre em lugares alternativos, então, assim, eu nunca fui no McDonald's nos Estados Unidos, eu nunca fui no Burger King lá, porque quando eu ia para lá, meu pai a gente já comia comida vegana. Eu conheci comida vegana, eu tinha 15 anos de idade. Então a gente ia comer comida orgânica, supermercado natural, feira hippie. Então eu cresci num ambiente muito diverso e eu acho que isso, né, mas eu sempre tive essa paixão, né, pelas coisas belas em geral, que pode ser tudo, né, que pode ser, né, como as casinhas quando vai lá no Cariri que você olha as janelinhas, tem aquela Aham. casinha com altar, com foto, Sim. papel crepom, eu acho aquela coisa mais linda. Então, a beleza, para não parecer que beleza é só coisas sofisticadas e não é, né. E aí eu acho que eu tenho aí essa minha tia, minha avó costurava muito bem, e aí quando ela foi para eles mudaram para o Rio, depois voltaram para o Espírito Santo e minha mãe e meus tios ficaram no Rio. E essa minha tia virou estilista por conta dos vestidos da minha mãe. A minha mãe é até hoje muito chata, muito exigente, apesar de ter virado hippie, ela assim, você veste uma roupa, ela já sabe se tem defeito. Então, quando ela era jovem no interior do Espírito Santo, você fazia as roupas, né, em casa. E aí minha avó que fazia e às vezes ia botar para outra costureira fazer e minha mãe detestava, não usava roupa, porque não ficava bem, a modelagem não vestia bem. Uhum. Então, essa minha tia virou estilista por conta dos vestidos da minha mãe. E essa minha tia, aí é a parte, né, bem fashion, bem e eu, assim, era fascinada. Eu ia para casa dela e ficava vendo o guarda-roupa dela. Então a assim, minha paixão, que já existia, mas ela foi, acho que estimulada lá, né. Então a gente viveu muito, eu, minha irmã, minhas primas, a gente vivia no mundo da moda, porque minha tia tinha primeiro loja, depois confecção, então a gente, assim, e minha tia sempre foi uma pessoa de muito vanguarda, então eu vivi os anos 80 e os anos 90, né, então vocês imaginam, ombreira, aqueles cabelos, eu usei new wave, Olaina, tudo que você pensar eu usei. Eu fiz patinação artística, olha, a idade Gente, muito legal. e aí, então, eu acho que isso tudo faz parte desse meu universo, mas a minha tia foi uma grande inspiração, eu realmente entrei na moda por causa dela, porque eu admirava muito ela, o estilo dela, e ela também tem roupas até hoje, quando eu vou toda vez que eu vou na casa dela, a gente: "Vamos lá no meu armário, Jona", a gente olha o armário, vê as roupas, veste as coisas, então, assim, acho que foi uma coisa e minha mãe também gostava muito de se vestir. Então, nos anos 80, 90, aquelas roupas com ombreira de seda, aí usava escarpão, né, então eu tenho também a memória disso, né. E essa minha outra tia que mora na Bahia, apesar de morar na Bahia num povoado, ela era fã da Janis Joplin, então ela andava na Bahia de paetê, de coisa de veludo. Então isso era tudo muito você podia ser o que você quisesse, então eu acho que isso, me fez me apaixonar pela forma de vestir, porque cada um era de um jeito diferente, né, mas com personalidade, sem ser aquela não era e eu até sou uma pessoa bem discreta, eu acho, mas eu acho que esse estímulo de você aceitar tudo e todos, eu acho que eu aprendi, assim, com a minha família, e eu acho que isso me influencia com certeza, né, na minha criação, né, em quem eu sou. Isso, eu ia falar agora que, tipo, toda vez que tu tá contando aqui pra gente, parece que, tu tem família espalhada no Brasil todo, o que é muito legal, porque tu deve conhecer bastante coisa, e isso te dá muita bagagem, dá muito repertório. E para uma pessoa criativa é muito bom conhecer, tipo, não tudo, porque é impossível conhecer tudo, mas quanto mais você vê, quanto mais você descobre, melhor, né, porque às vezes desperta uma coisa que estava adormecida, ou então você fica com os olhos brilhando por uma coisa que você nunca viu. Né, é muito legal, realmente, assim, eu acho que eu passaria horas e horas Sim. ouvindo das tuas histórias, realmente muito incrível, e dá pra ver que você tipo, você quer passar isso nas tuas criações, né, deve ser, assim, um ponto focal da tua das tuas roupas, elas deixam de ser peças de roupas, deixam de ser vestuários, pra ser realmente peças de história, né. É, eu acho que é isso, acho que tem que contar uma história, senão não tem graça, né, senão é sem sentido, então tudo tem um porquê, né, eu acho que
Quando você tem uma marca autoral também, ali você tem a possibilidade de se expressar, né, e Uhum. você vai se expressar com o quê? Com quem você é, né, então tudo que você faz vai falar de você de alguma forma, né, das suas experiências, das suas, né, do que você gosta, né, da sua estética. Então eu acho também isso, eu comecei uma marca autoral porque eu não queria ter que fazer o que me O mandavam mercado pedia. fazer. É lógico que a gente sempre tem, não dá para ignorar o mercado, porque, né, tem que vender. Uhum. Mas eu acho que, assim, quando você, percebe que você tem um gosto, né, que você consegue desenvolver um produto, que tem pessoas que vão gostar também, mas que você pode fazer como você acha, né, que deve ser. E assim, quando eu falo da tendência, eu não é que eu: "Ai, não, odeio tendência", não, mas eu posso ter a liberdade de não seguir. Então, se a Uhum. tendência é caramelo e eu não quiser usar, eu não uso, né. Então eu acho que, pra mim, quando eu entendi isso, eu fiquei muito mais feliz na moda, né. E eu fui muito feliz na moda antes também, mas também sofri muito, porque também era uma época diferente em termos de relação, né. Eu acho que, eu me formei numa época em que existia muito abuso, Uhum. né, nos trabalhos, nas relações, e era muito normal, e a gente até de alguma forma se orgulhava disso, né. E eu acho que isso talvez tenha sido um dos motivos de eu querer sair um pouquinho dela, mas eu acho que também não foi só isso, porque depois eu entendi que eu queria fazer algo mais, pessoal, né, que Uhum. tivesse, que falasse do meu universo, né, do meu gosto, do que eu acreditava. Então acho que é isso, acho que uma marca autoral, ela fala disso, de quem é você, né, o que que você quer expressar e do que você acredita também. Tu falou que a tendência não é o principal fator para te guiar numa coleção, né, digamos assim. E qual seria para tu o principal fator, fora o artesanato, né? Seria modelagem, caimento, textura, Qualidade. qualidade? Para mim, uma roupa bem feita é uma coisa assim, não entendo como as pessoas compram roupas muito mal feitas, mal modeladas, mal cortadas, mal costuradas. Né, como eu falei, assim, eu aprendi dessa forma, eu aprendi que você tinha que fazer um negócio bem feito, né, assim, bem costurado, modelado, porque, por exemplo, uma modelagem ruim vai te deixar feia, né, às vezes você veste a Uhum. roupa, você acha que você está horrorosa, porque a modelagem é uma droga. Então, assim, isso é importante, a construção, é a arquitetura da roupa, né, então a modelagem é muito importante, o acabamento é muito importante. Então, para mim, essas coisas eu prezo muito por isso. A minha costureira não é rápida, ela é lenta. Aí eu fui agora numa costureira nova. Nossa senhora, meu Deus, que sofrimento! Eu falei: "Meu Deus, eu estou muito mal acostumada". E eu falei com ela, falei: "Olha, você pode fazer com mais calma, você pode me cobrar mais caro". E assim, ela não era ruim, mas assim, ela não era como a minha costureira. Então é isso, assim, a qualidade, né, o O a esmero preciosidade, esse esmero no fazer, para mim isso é muito importante, eu gosto disso. Só mais uma historinha. Meu pode primeiro falar. emprego, eu fui me arrumaram estágio para mim numa marca de um funkeiro, do DJ Malboro do Rio. Aí lá fui eu para lá. Jesus! As roupas eram horrorosas, eu fiquei doente, eu fui demitida em uma semana, porque eu não aguentei. E não, eu gosto de funk, eu adoro DJ Malboro, agora as roupas eram horrorosas, e eu acho que no fundo eu já, né, como eu não trabalhava com isso, mas eu já, né, eu cresci com a minha tia tendo loja, depois confecção, então para mim eu sabia o que que era uma roupa boa, né, então foi difícil e eu fui demitida rapidinho, graças a Deus. Mas é porque, assim, independente do estilo e de tudo, você buscar e prezar por uma coisa bem feita, vai fazer bem pra você, vai fazer bem para o seu cliente, que ele vai voltar, né. Porque às vezes você diz assim: "Ah, mas eu não quero ser alta costura, eu não quero vender roupa de luxo, eu quero ter a minha marca aqui e tudo, não precisa ser muito grande e tal", mas faça bem feito, né, porque aí você conquista público, as pessoas vão gostar do que você faz, você vai ter mais vontade de fazer, porque você vai receber um retorno positivo,
né. Então, acho que fica essa lição, tipo, não importa o segmento, não importa se você quer ser grande ou pequeno, faça bem feito, né. Eu acho importante. É lógico que aí também a gente tem que ter um recorte, né, porque, por exemplo, quando você fala: "Ah, roupa bem feita, bem modelada", isso tem um custo. Sim, Então tem pessoas, por exemplo, uma das questões, né, Shein, que muita gente usa, tem gente que não tem condições, e exatamente. aí tem que comprar em coisas mais baratas. Então não adianta você falar para essa pessoa: "Você tem que ter uma roupa", então a gente também está falando de um recorte de, né, de uma camada da Da sociedade, população. exatamente. Então isso é importante, né, frisar, porque não é, porque senão fala: "Ah, qualquer pessoa tem que ter uma roupa", não é, não dá, isso não é acessível, é caro, porque ainda mais isso, quando você é pequeno, seus custos são muito mais altos, né, porque a quantidade é menor, você divide o custo em menos peças, então tem isso, acaba sendo também, uma produção de nicho, mas a gente tem pessoas que fazem todo tipo de roupa, né, então, um Uhum. não exclui o outro, e a pessoa que não pode comprar uma roupa que ela é super bem feita, um tecido de super qualidade, então mas tem dicas que você pode aprender para comprar uma roupa, né, que melhor, que vai durar um pouco Uhum. mais, então acho que isso também é importante. É você como é que eu posso te dizer? Eh, não, você não demoniza as pessoas por elas quererem estar, na moda, né, vamos dizer assim. Você não deve, por causa de certas, como é que eu posso dizer assim? A gente até estava conversando sobre isso também antes. Não é porque você quer fazer o mundo ideal que você tem que, né, exigir que todo mundo haja da mesma forma e dizer, criticar aquela pessoa, quando na verdade você não sabe a realidade dela, né. Então, eu acho que essa discussão que a gente teve muito nos últimos anos de comprar de fast fashion e não, você tem que comprar de uma marca autoral, local e apoiar o comércio, ela é muito maior, porque de novo a moda é muito maior E do a que gente só seu pode estilo. entrar, né, em outras questões que não tem como, né. Uhum. E, assim, uma pessoa, de repente, que não tem um poder aquisitivo muito baixo, ela precisa estar bem vestida, né, ela precisa estar apresentável, porque isso vai ser olhado, as pessoas vão, Uhum. né, Aquilo dá autoestima da pessoa. e não só isso, a pessoa também vai olhar assim: essa daí tá mal vestida, né, pobrinha", então, isso também é uma questão, né, então a gente não pode analisar isso para todo mundo, né. Mas eu acho que, assim, também a educação, o conhecimento, você pode entender que você pode ter talvez um pouco menos de roupa, buscar, né, o que que você pode ali dentro das suas possibilidades, qual é a peça que tem mais qualidade. Então a gente precisa ter conhecimento para poder fazer as nossas escolhas também, né. Verdade. Jo, infelizmente, o nosso encontro está chegando ao fim, e a gente queria te fazer uma perguntinha que a gente faz para todo mundo, que é para quem está entrando no mundo da moda, para quem está saindo agora da faculdade, está entrando no mercado, qual o conselho que você daria? Se tivesse que dar um conselho, qual é o que você daria? Ai, que difícil. Pergunta de 1 milhão, é. É, de 1 milhão. Eu acho que você tem que entender qual é realmente o seu desejo, né, qual é o com o que você quer, o que você gosta, porque é uma área dura, não é uma área fácil também, né, eu acho que tem um glamour muito grande na moda, e que tem mesmo, tem uma parte que é maravilhosa, que é muito glamour, que é muita beleza, que é muito close, né, a gente estava falando aqui do cada mergulho é um flash, mas é muito trabalho, é trabalho duro, são muitas etapas. Eu estou na SEAT agora e lá pra gente eles querem fazer mais roupa, e aí quando eu fui explicar os processos, o pessoal: "Ah, é muito trabalho", pois é, muito É. trabalho, você tem a modelagem, você tem um cortador, você tem o acabamento, você tem a costura, você tem a pesquisa, você tem o tecido, então, eu acho que é isso, é você, eh, conhecer a área e fazer o que você gosta e entender que você vai ter muito trabalho, que você tem que, acho que, perseverar. Eu acho que como qualquer coisa, não só na moda, né, eu acho que se você acredita, você tem que perseverar, né. Gostei, adorei. Adorei. Todo mundo que vem aqui sempre fala alguma coisa incrível e maravilhosa, que a gente guarda realmente para a vida toda. Pois muito obrigada, foi uma conversa muito incrível, muito, assim, enriquecedora de verdade. Ficamos muito felizes que você veio aqui compartilhar um pouquinho, eu acho que também que o pessoal vai adorar, né, esse episódio com você e conheçam mais a Jo, ela é uma pessoa maravilhosa, artista, vamos dizer assim,
E é isso, muito, muito obrigada, ficamos realmente muito felizes. E a gente também queria agradecer aos nossos patrocinadores que fazem tudo isso acontecer, que é o Weird Adventures, que é responsável pela direção e criação dos nossos vídeos, a Brisa Confeitaria, que é responsável pelos brindes que a gente dá aos convidados, e a Mônica, que é responsável pela beleza perfeita do episódio. E é isso. É isso, não se esqueçam, a nossa primeira temporada já tá toda no ar, então se você quiser ir conferir, é só ir no YouTube ou no Spotify e também ficar de olho, né, nas nossas redes sociais, no Instagram e no TikTok, para saber o que que a gente tá aprontando por lá também. É É isso.